Olá, bem-vindos de volta ao treinamento da Pacific Security. O meu nome é Rafael, eu sou um dos analistas do time e hoje eu vou estar introduzindo com vocês o módulo de Android. Para a aula de hoje, a pauta vai ser: vou começar com uma introdução ao Pentest Android, tanto por que ele é importante quanto por como que ele é feito. Em seguida eu vou falar sobre o formato de arquivo que o Android utiliza, que é o .apk. Depois eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente usa para fazer tanto a decompilação quanto a análise estática dos aplicativos. Depois a gente vem para a parte prática da aula. Nessa parte a gente vai fazer a decompilação e análise estática de 3 aplicativos. E por fim, vou mostrar uma atividade proposta para vocês fazerem e estarem entregando um relatório para a gente. Então vamos começar. O Pentest Android é importante ultimamente porque teve uma grande popularização de smartphones, tanto Android quanto iOS. E com essa popularização, as empresas viram um novo mercado e começaram a fazer aplicativos para essas plataformas. Só que, naturalmente, esses aplicativos podem trazer vários problemas de segurança. E para tentar corrigir um pouco desses problemas, melhorar um pouco o aplicativo, as empresas requisitam bastante skill nessas áreas de pentest Android para poder fazer o teste nos aplicativos, para poder buscar vulnerabilidades e sugestões deles corrigirem. E é uma coisa que a gente vê bastante na Pacific ultimamente. Vários dos nossos clientes ou pedem para a gente fazer um teste específico de Android ou um teste que inclui também a aplicação Android. E a gente costuma ver vários problemas nas aplicações, então é uma coisa que vem sendo bastante útil, bastante importante para a gente. E como que funciona esse pentest Android? A gente pode dividir em 2 partes, análise estática e análise dinâmica. Na análise estática, a gente pega a aplicação, decompila ela, a gente extrai os arquivos que estão dentro dela e procura nesses arquivos qualquer credencial ou chave de API que estão expostas, que a gente pode utilizar depois para fazer login na aplicação, para poder fazer chamada de API na aplicação ou qualquer outra coisa. E a gente também procura por erros de lógica na aplicação. A gente pega o código da aplicação, analisa, estuda, vê se tem algum problema, alguma coisa que a gente pode abusar. E na análise dinâmica, a gente pega a aplicação enquanto ela está executando. A gente analisa como que ela funciona, o que ela está chamando, quais funções que estão sendo executadas, quais requisições web que ela está fazendo. E a gente pode depois estar alterando as chamadas de função para poder ver se o aplicativo faz alguma coisa diferente. A gente pode estar fazendo uma análise nas requisições que a aplicação envia, fazendo um teste de API, API web na aplicação. Apesar de ser um teste Android, a gente consegue fazer um teste web também. Então, na análise estática, voltando, a gente não precisa de emulador, a gente não precisa de dispositivo físico, porque a gente apenas estuda o código da aplicação. Já na análise dinâmica, a gente precisa estar com a aplicação rodando. Então, a gente precisa de ter um emulador de Android ou um dispositivo físico, um celular rodando Android. Aí, por causa dessas limitações, que pode ter gente que não tem dispositivo físico, pode ter gente que não tem computador, que consegue rodar o emulador, a gente vai apenas abordar a análise estática nesse módulo. Mas antes de introduzir a análise estática, a gente precisa entender como que funcionam as aplicações Android. O Android utiliza esse formato .apk para armazenar os aplicativos. Esse formato contém vários arquivos comprimidos, bem parecido com o formato .zip. E dentre esses arquivos tem o código executável do aplicativo, que inicialmente está em Java. Pode ter outros frameworks que utilizam outras linguagens, mas primeiramente tem que estar em Java. O aplicativo também pode conter bibliotecas em código nativo, ultimamente ARM64 é mais comum. E também tem todos os recursos que o aplicativo utiliza. Então o aplicativo vai ter também as imagens, áudio, fonte de texto, vídeo, ou qualquer outro arquivo que o aplicativo utiliza durante essa execução que não é baixado de um servidor. Para fazer essa análise, a gente utiliza várias ferramentas. Algumas ferramentas para decompilação, como por exemplo a APK-Tool, uma das ferramentas mais importantes. Essa ferramenta ele consegue fazer decompilação, ou seja, a extração dos arquivos que estão dentro do aplicativo, para depois a gente poder fazer toda a análise, toda a busca nesses arquivos. A gente também tem esse Dex2Jar, um conjunto de ferramentas, mas tem nenhuma dentre elas que a gente utiliza principalmente, que eu vou falar um pouco mais para frente. Essa especificamente
ela consegue fazer a conversão do aplicativo .apk para um .jar. O .jar, para quem não sabe, são aplicativos compilados de Java. Então a gente consegue converter o APK para direto o código Java. E esse código Java a gente consegue jogar dentro desse decompilador de Java. Esse decompilador ele tenta pegar esse código compilado e decompilar para ter um código fonte. Mais ou menos legível, depende do aplicativo. Esse código fonte em Java a gente consegue analisar, a gente consegue estudar e procurar dentro dele para algum problema de segurança. É uma das principais coisas que a gente utiliza para análise do código. Só que nem todo aplicativo utiliza apenas código Java. Tem aplicativo que utiliza bastante biblioteca, principalmente alguns frameworks como Flutter. E para esses aplicativos a gente precisa utilizar o Ghidra. O Ghidra é um decompilador de código nativo. A gente consegue pegar a biblioteca compilado, normalmente para ARM64, jogar dentro do Ghidra. Aí ele tenta mais ou menos decompilar, ele consegue reconstruir algumas funções em C. E a gente consegue fazer bem mais facilmente a análise desse aplicativo, apesar de ser bem mais difícil ainda do que se fosse direto em Java. A gente vai ver isso um pouco mais também no exemplo prático. Outras ferramentas também que a gente utiliza é esse MobSF. Ele é um analisador estático e dinâmico de aplicativos. Ele consegue fazer uma análise um pouco mais automatizada, ele ajuda nessa busca por vulnerabilidades, principalmente por segredos ou chaves de API no aplicativo, mas ele não pega tudo. Então sempre é bom fazer também uma análise manual. E por fim a gente utiliza esses dois sites, APK-Peer e APK-Mirror. Eles fornecem uma base de aplicativos .apk na Google Play. Eles são muito úteis porque às vezes a gente não consegue baixar um aplicativo na Google Play, pode ser que o Google Play acha que o dispositivo não está suportado, não suporta o aplicativo. Então esse site permite que a gente baixe. E ele também tem uma outra vantagem, que ele armazena o histórico de versões do aplicativo. A gente pode ver aqui em versões antigas, e tem várias versões anteriores do aplicativo. Isso é útil, pode ser que eles corrigiram uma vulnerabilidade, tiraram alguma credencial exposta, alguma chave de API na versão mais nova do aplicativo, mas se você for baixar as versões mais antigas, ela ainda está lá, e muitas vezes ela ainda está válida. Então, esses sites são muito úteis para fazer essa busca por credenciais. Então, como que a gente faz a análise estática e a decompilação do aplicativo? Tem várias formas de fazer, a que eu prefiro fazer é a seguinte: primeiro a gente utiliza esse APK-Tool para poder fazer a decompilação do aplicativo, depois a gente faz a análise dos arquivos, buscando realmente o que eu já falei antes, chave de API, qualquer segredo hard-coded, buscando também dependência vulnerável e qualquer URL que o aplicativo utiliza. A gente pode procurar nessas URLs para alguma vulnerabilidade de segurança, pode fazer uma validação na API, o app que o aplicativo utiliza. E depois que a gente faz análise depois que eu faço análise dos arquivos, eu gosto de fazer a conversão da APK para .jar, utilizando aquele dex2jar. Joga esse .jar dentro do decompilador de Java e a gente consegue fazer a análise da lógica do aplicativo e buscar funções interessantes. Em especial, seriam funções que utilizam criptografia, comunicação web, ou qualquer função que seja interessante, ou útil, importante para aquele aplicativo em específico. Agora podemos ir para a parte prática da aula. Primeiramente eu trouxe essa aplicação aqui. Ela chama Oversecurity Vulnerable Android App. É uma aplicação que ela agrega várias vulnerabilidades comuns e populares. A maioria dessas vulnerabilidades são relacionadas à análise dinâmica, mas tem algumas de análise estática, principalmente com busca de segredos, que eu queria apresentar primeiramente nessa aula. Então, como está naquele slide anterior, primeiramente eu gosto de fazer a decompilação da aplicação. A gente utiliza então a APK-Tool D de decompilação e a gente passa o nome da nossa APK, ova.apk. No caso já tinha aqui decompilado. Só apagar.
A gente roda de novo e ele vai fazer a extração. Esse aplicativo é um pouco grande, então eu já tenho ele aqui decompilado, só para agilizar um pouco. Então todos os arquivos aplicativos estão aqui. A gente pode abrir com o editor de texto para ver como que eles são, como que estão esses arquivos. Eu gosto de abrir com como que funciona então a organização dos arquivos. O Android ele tem esse arquivo Android manifest.xml. Esse arquivo indica todas as permissões que o aplicativo precisa. Ele mostra todas as atividades do aplicativo. A atividade é cada tela que o aplicativo tem, cada outra função maior que o aplicativo tem. E ele indica algumas outras coisas, como o nome do aplicativo, a versão do Android que ele precisa, essas coisas. Então ele é sempre bom como ponto inicial para a gente estar olhando. No caso desse aplicativo não tem nada de muito interessante, então a gente pode prosseguir. Essa pasta Smile contém código de Java compilado já. Eu vou introduzir ela mais para frente com outro aplicativo. Essa pasta Res é muito interessante para a gente estar sempre procurando dentro dela. Tem vários arquivos, principalmente XML nelas. Algum desses arquivos pode ter alguma credencial, alguma chave. Sempre bom a gente estar olhando nessa pasta, principalmente dentro dessas pastas raw, values e XML. Já adiantando, nesse aplicativo não tem nada disso, então a gente pode prosseguir. Essa pasta lib contém várias bibliotecas de código nativo. São bibliotecas já compiladas para plataforma específica. Nesse aplicativo ele tem bibliotecas para ARM64, ARM-ABI, x86 e x86-64. Nesse caso a gente não precisa me preocupar muito para esse aplicativo, mas tem aplicativos, principalmente com alguns frameworks, como o Flutter, que usam quase que só as bibliotecas de código nativo. Mas para esse aplicativo a gente não precisa se preocupar. Esse aplicativo também tem essa pasta assets, com esse arquivo index.android.bundle. E se a gente abrir, a gente percebe que é um arquivo em JavaScript. Então, como que acontece? O Android não roda código em Java? Por que a gente tem um aplicativo de JavaScript aqui? Então, o que acontece é que o Android tem muitas bibliotecas, muitos frameworks diferentes. E esses frameworks não só mudam como que o aplicativo é desenvolvido, mas também como que a gente pode testar o aplicativo. E, no caso, esse arquivo index.android.bundle, ele é um arquivo exclusivo de aplicações que utilizam o framework do React Native. E o React Native é um framework web. Então, o React Native ele usa um código Java inicial apenas para poder carregar esse código em JavaScript. A principal lógica da aplicação React Native costuma estar nesse código em JavaScript, nesse arquivo index.android.bundle. Então eu trouxe essa aplicação principalmente para mostrar que cada aplicativo Android é diferente. Não tem uma forma especial, não tem uma forma geral de fazer o teste em cada aplicativo, de procurar vulnerabilidades em todos os aplicativos. Cada aplicativo é diferente. Cada aplicativo você tem que entender, ver como que funciona o framework, procurar na internet se o aplicativo, os arquivos estão dentro dele, para entender qual que é o framework que ele utiliza, como que esse framework funciona, quais arquivos são importantes, qual o formato desses arquivos e por aí vai. E nesse arquivo, então, a gente pode estar procurando por qualquer credencial exposta nele. Eu já olhei esse aplicativo um pouco. Se a gente descer aqui embaixo, a gente pode procurar, a gente pode ver, tem o nome do projeto, o nome de display, a gente tem aqui dados importantes, a gente tem uma URL de API, a gente tem uma chave de debug, e a gente tem algumas outras coisas aqui que não são tão interessantes no geral. A gente tem uma outra URL de localhost, a gente tem algumas URLs aqui de arquivos com o hash deles, algumas outras coisas, mas nada de muito interessante. A gente podia também dar uma análise mais profunda nesse código.
ver se tem alguma função. Tem alguns aplicativos que conseguem fazer conseguem fazer um beautify, conseguem melhorar um pouco esse código em JavaScript para deixar ele mais legível, mais fácil. Mas o principal que eu quis trazer esse aplicativo era apenas para mostrar que cada aplicativo é diferente, cada aplicativo tem um framework diferente, cada aplicativo tem arquivos diferentes. Mas apesar disso, pode ser que seja e já tenha credencial aqui em texto limpo, mas pode ser que não. Como é o que a gente vai ver nos próximos aplicativos. Prosseguindo com o exemplo prático, são duas aplicações que estão nesse repositório do VASP. A gente vai estar utilizando para esse exemplo o nível 1 e o nível 2. Essa aqui é Uncrackable Level 1 e Uncrackable Level 2. A gente tem as aplicações aqui baixadas também. E novamente, a gente começa com apktool d e o nome da aplicação. Uncrackable Level 1.apk. Essa aplicação aqui era bem pequena, então ela compila bem rápido. Enquanto isso, a gente já pode estar abrindo aqui o Visual Studio Code para olhar os arquivos. Já acabou. E novamente no Android Manifest a gente pode estar olhando. A aplicação tem apenas uma atividade. Não tem mais nada interessante aqui. Se a gente for olhar também nas outras pastas que eu mostrei anteriormente, essa REST, não tem muita coisa interessante. A gente pode procurar aqui, tem apenas algumas strings, mas não tem nada de realmente interessante. Então, para essa aplicação, a gente já vai começar a olhar o código Java dela, que está nessa pasta Smiley. Só que se a gente for só abrir esses arquivos .smiley, fica difícil de ver o que tem neles, porque esses arquivos são arquivos Java compilados. Dá para fazer uma análise só a partir desses arquivos, mas é bem mais difícil, não tem muita necessidade. Então a gente utiliza aquela ferramenta que eu mostrei anteriormente, essa DexTools, a gente vai utilizar dentro dela essa D2J dex2jar.bat, no meu caso que eu estou usando Windows, e a gente manda o nome do APK. Aí ele vai pegar o APK, converter para .jar. E esse .jar a gente pode abrir aqui o decompilador de Java. E a gente vai poder jogar esse .jar, esse aqui, dex2jar.jar, no decompilador. E a gente vai ter um código bem mais legível. O quão legível que vai depender da aplicação. Mas no caso dessa aplicação simples de teste, ela é bem fácil aqui de entender. E como que funciona então esse código em Java? Toda aplicação Android vai ter essa classe mainActivity.class. Ela é a classe principal da aplicação, que ela é executada quando você abre o aplicativo. Para esse aplicativo aqui, a gente pode ver que tem essa função A, que dá um alerta quando encontra algum erro. Tem essa função onCreate, que ela é chamada quando o aplicativo é criado, quando a atividade é criada. Tem umas detecções contra root, mas não precisamos se importar contra isso, porque a gente vai fazer apenas uma análise estática. E o interessante aqui para a gente é essa função verify. Essa função verify, ela pega uma string, ela é proveniente dessa função do Android aqui, find view by id, .getText.toString. Ele vai pegar, provavelmente vai ser um campo de texto, e converter o que está digitado lá para uma string. Aí com essa string, ela chama essa função a.a com a nossa string, e caso essa função retorne verdadeiro, a gente encontrou o código correto. Caso retorne falso, a gente encontrou o código errado. Então, qual que é o nosso objetivo para essa aplicação? Encontrar a string que vai fazer com que esse a.a retorne verdadeiro. E o que esse a.a faz? Esse a.a recebe uma string, que é a que a gente está passando, que a gente quer encontrar, e ele pega essa outra string em base 64, chama essa função aqui para decodar a string. Depois ele pega essa outra string aqui, chama essa função b. Essa função b faz um tanto de magia com a string que a gente não vai precisar se importar com isso. Vou mostrar que tem um jeito
de fazer isso sem precisar entender direitinho o que a função está fazendo. E ela pega então essas duas strings, esses dois arrays de byte, na verdade, provenientes dessas strings, e chama essa função .a. Como que o retorno dessa função vai ser um array de bytes, ele vai comparar se a string criada a partir desse array corresponde com a string que a gente passou. Então, o que a gente precisa é encontrar a string que vai ser igual à string retornada por essa função aqui. E o que essa função faz? Essa função cria um secret key spec. Essa é uma classe do Java utilizada para criptografia e descriptografia. Ele cria então esse secret key spec com um array de byte, o primeiro que a gente passou, que foi o proveniente dessa função b aqui embaixo. Ele cria um cipher AES, inicializa o cipher com o modo 2, que é o modo de descriptografia. E por último, ela chama-se do final, que vai fazer a descriptografia dessa string segunda, que é essa string base 64. Então, resumindo tudo, para ficar menos complicado um pouco. O que essa função faz? Essa função ela pega essa string aqui embaixo, 8D1276684, faz algumas conversões com ela. Depois ele utiliza esse array de byte retornado dessa parte daquela string como a chave simétrica para fazer a descriptografia dessa primeira string. Com base nisso, a gente já podia criar um código em Python, alguma outra linguagem, para fazer essa descriptografia. A gente já tem tudo que a gente precisa. Só que tem um jeito mais fácil, que é pegar esse próprio código aqui. A gente pode criar aqui um código .java. E a gente pega o outro código também, que é o que faz a descriptografia. E agora a gente altera para fazer esse código funcionar e a gente poder rodar ele já direto daqui. No caso, eu já fiz essa parte. Tem algumas coisas que a gente precisa mudar, especialmente nas bibliotecas de Android. A gente vai precisar mudar para bibliotecas padrão do Java, já que a gente não tem as bibliotecas do Android aqui instaladas. Isso aqui saiu errado. Essa A a gente pode mudar para a nossa void main. Barra 64 ponto de code é um pouquinho diferente do jeito que o Java padrão usa. A gente precisa chamar essa cat de coder ponto de code. A gente não chama, não precisa ter outro parâmetro, 0. Pode tirar esse try catch aqui, pode tirar o retorno. Aí aqui a gente muda só para A, que vai ser a nossa função aqui. Essa função B aqui está tudo certo, a função A está certa agora, a função main a gente renomeou. A gente pode apenas printar a nossa string. Só que, como pode ver, tem alguns erros aqui ainda na função A. Primeiro a gente precisa importar o que está no cipher e o que está no circuit key spec. Aqui as funções estão no javax.crypto.cipher e javax, crypto spec, circuit key spec. Ainda está dando erro aqui. A gente pode ver a handle exception. A gente precisa adicionar aqui. Isso aqui pode dar throw numa exception. E aqui também a gente precisa informar que ele também dá throw numa exception. Vamos mudar isso aqui para outro nome, apenas para não conflitar com o nome da função. E aí tem uma pequena diferençazinha, pelo menos na versão de Java que eu estou usando, não tem esse
esse algoritmo exatamente. Tem que mudar aqui para 5. Esse ele suporta. Nenhum outro problema. Nesse caso, pegamos algumas mudanças de como cada biblioteca funciona. No caso do Java, mas essa versão do Java que eu estou usando é invertido aqui a ordem que a gente tem que usar. Deixa eu apenas inverter. Agora deve funcionar. A gente pode ver, funcionou. Nós temos aqui o nosso segredo, que é esse segredo aqui embaixo, 64, que a gente descriptografou usando esse string e essa função. I want to believe. Se a gente colocar isso no aplicativo, estivesse executando, e retornar que deu certo. Então, para esse aplicativo é isso. A ideia principal era mostrar como que funciona a decompilação de minha análise de um código de Java e mostrar como que funciona, como que a gente pode fazer descriptografia de alguma a execução mesmo de algum código a partir do Java do nosso próprio computador, sem estar utilizando outra linguagem como Python e sem estar utilizando o aplicativo como emulador. Que vocês vão precisar dessa parte aqui bem parecido para um dos exercícios práticos que vocês vão fazer. E, por fim, o último aplicativo que a gente vai estar olhando agora também é daqui, agora o nível 2. A gente pode novamente estar fazendo os mesmos passos, entrando aqui para o nível 2. E a gente pode abrir aqui a pasta já, quando ele vai decompilando. A gente só aguarda acabar de decompilar, prontinho. Novamente o Android Manifest. Basicamente a mesma coisa do outro aplicativo, não tem nada de muito interessante para a gente. Nessa pasta res também não tem nada interessante, podem dar uma procurada se quiserem. Não tem nada muito importante para a gente. A gente pode ver que agora tem essa pasta lib. Vou abrir aqui, tem uma biblioteca em código nativo, várias versões diferentes, várias arquiteturas diferentes. E novamente nossa pasta smile. Então a gente pode repetir o que a gente fez na outra, converter o nosso .apk para .jar. A gente pode abrir e a gente pode jogar o nosso aplicativo .jar para lá, para ver o que acontece. E pronto, agora a gente pode novamente procurar as funções que o aplicativo utiliza. A gente pode ver que novamente tem essa função verify. Até agora está igualzinho anteriormente. E agora ele chama essa função m.a passando a nossa string. Então, igual antes, a gente tem que fazer com que essa função retorne verdadeiro. Mas vamos ver o que essa função faz. Agora já está diferente. Essa função chama essa outra função bar com a nossa string convertida para bytes. Só que aonde está essa função bar? Private native boolean bar. Essa função bar ela está vindo de código nativo, ela está vindo da nossa biblioteca. A gente não vai conseguir ver o que essa função está fazendo apenas com código Java. E é aí que a gente precisa utilizar o Ghidra. Então, só recapitulando enquanto o Ghidra abre, o nosso código Java está chamando essa função bar que está na biblioteca do aplicativo. Nessa biblioteca aqui, libfull.so. Então a gente precisa abrir essa biblioteca para ver o que ela faz. Essa parte é bem mais complicada. Eu estou trazendo especialmente para mostrar como que pode ser bem mais difícil a análise estática de aplicativo e como que ela é usada também. Tem muitos aplicativos que utilizam bibliotecas de código nativo e isso dificulta bastante a gente para fazer análise estática.
mas não é impossível. A gente ainda consegue fazer, apesar de realmente ter uma dificuldade maior. Então a gente pode jogar nossa biblioteca aqui dentro do Ghidra, abrir o analisador dele. Ele vai perguntar se a gente quer fazer uma análise, no caso a gente quer, a gente pode analisar. E como já dá para ver de cara, o código aqui é bem mais difícil de entender do que como era em Java. Mas dá para a gente buscar ainda. No caso, a gente quer fazer a busca para aquela função. A gente quer encontrar onde está essa função bar. Então a gente pode procurá-la pelo nome, funções, e a gente encontra ela aqui. Se a gente clicar na função, o Ghidra decompila ela para código em C. E apesar de a gente ter um código decompilado igual a gente tinha antes em Java, como vocês podem ver, esse código em C ele é bem mais difícil de entender do que era em Java. Eu não vou aprofundar muito como que funciona, como que a gente vai fazer, como que vai buscar esse string, como que vai buscar qual que era a chave secreta, porque não é muito, é um pouco fora do escopo. A ideia mais era mostrar como que a análise em código, análise estática consegue ser bem mais difícil, principalmente quando faz uso de bibliotecas de código nativo. Mas se estiverem curiosos, a chave ela está armazenada dentro dessas strings. É bem fácil até, bem simples de encontrar ela a partir desses valores aqui. Tem apenas uma pegadinha. Se vocês quiserem tentar brincar com elas em casa, é opcional, podem ficar à vontade. Mas a ideia era basicamente essa, com esse aplicativo. Mostrar como pode ser difícil, mas também como pode ser fácil em alguns casos. E aí, por fim, agora na nossa aula, a atividade proposta. São duas atividades principais que eu estou propondo para vocês fazerem. A primeira é esse aplicativo AndroGold. Aqui. Vocês podem estar baixando ela aqui embaixo. Tem um link para download direto da PK, para vocês não precisarem estar compilando ela manualmente. E dentro dessa aplicação tem um código, um cupom de desconto. É apenas procurar no código, decompilar, procurar nos arquivos e encontrar esse código. Essa é bem simplesinha. A segunda, nessa outra aplicação, em Security Bank V2, é uma aplicação bem maior, tem bastante vulnerabilidade. Vocês podem ter baixando aqui na aba de Releases, baixando a versão mais nova, 2019. E para essa aplicação, qual que é o objetivo? Encontrar hard-coded secrets, novamente igual no anterior, fazer a decompilação da aplicação, fazer a busca por qualquer chave de API, qualquer credencial, qualquer coisa que vocês encontrarem. Essa aplicação ela tem uma função que faz também criptografia e descriptografia. Então, uma outra atividade para vocês é fazer a descriptografia dessa string aqui. Encontrar o que ela significa. Vocês podem mandar no relatório. E uma outra atividade opcional é encontrar alguma outra vulnerabilidade local no aplicativo. Tem aqui várias vulnerabilidades. A maioria delas são mais encontradas em análise dinâmica. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, uma entendida, uma procurada sobre elas, e se vocês encontrarem como que essa vulnerabilidade funciona só fazendo uma análise estática no aplicativo, seria bem interessante. Vocês podem colocar no relatório, que seria uma parte opcional bem boa. E por fim é isso sobre a aula. Muito obrigado. Espero que tenham gostado, espero que tenha aprendido bastante. A principal dificuldade do Android mesmo é cada aplicativo é diferente, cada aplicativo realmente é bem distinto, então sempre tem que estar aprendendo bastante. Mas também é bem divertido, tem sempre coisa para fazer, tem sempre coisa nova para aprender. Acho isso bem interessante. Então, muito obrigado, até a próxima aula.